O restante do pessoal depois só coloca uma sinalizaçãozinha, tá? E aí, acho que vocês estão conseguindo enxergar legal, né, a minha tela. E aí, pessoal, eu queria compartilhar com vocês só é um momento mais de contemplação artística e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre etnomatemática. Então, esse é um trabalho, grafismo indígena, compreendendo a representação abstrata na pintura corporal assurine. Né? Então, esse trabalho é um TCC, né, de comunicação visual, onde a pessoa, né, o estudante, que até o nome dele está aqui embaixo, cadê? O Ricardo Arthur Pereira, né? Ele apresenta um material audiovisual falando sobre padrões, né, emanados ou inspirados a partir de elementos da natureza junto a esse grupo indígena, tá certo? Então, o link eu vou colocar ele aqui no chat depois, mas eu queria que a gente assistisse primeiro e depois fizesse uma breve reflexão, tá bom? Então, por favor, me digam se conseguem ver legalzinho, para poder a gente não ficar falando as coisas sem a outra pessoa saber o que é que estava passando. Ok. Alô, me ouviram? A Eliane está sem microfone. Eliane, sem microfone? Eliane, sem microfone? Opa. Oi, Leno. Oi.
Ok, agora sim. Lendo que interessante, viu? Acho assim, interessante. Vem Eu queria cá, que, de que grupo é esse, Leno? na verdade, é um trabalho da PUC-Rio, da Escola de Comunicações Visuais. Não é da etnomatemática, não é da matemática nem da pedagogia, né? É da comunicações visuais. Então, até por isso que ele dá o enfoque principalmente nos padrões visuais, né? Ele começa o vídeo mostrando as pinturas. Ah, o Deixa eu até visual. voltar. É. Eles, Mas você, eles começam mostrando essas pinturas, né? Ó, a, os povos do Xingu utilizam, né, para poder fazer a dor Xingu, pronto. corporal. Ok. Essa é a minha pergunta. Ah, era essa? Foi Desculpa. essa a minha Eu pergunta pensei que do estava Xingu. perguntando de que fez, Não, não. Xingu. Ai, que ok, que ótimo. tá? É, eles têm, inclusive, o Xingu, o jogo da onça, que é um jogo também muito interessante para se tratar com a etnomatemática. Também os povos do Xingu, eles fazem. E aquele desenho que parece um zigue-zague, parece labirinto, desculpe, né? Qual? O do jabuti, da onça. Você está vendo aqui? Me diga qual é que você está falando. É muito recorrente na matemática, trata a partir deles. A gente pode trazer para a disciplina na matemática, inclusive quando eu trabalhar com o jogo da onça, você da mesma etnia. Ah, você está falando daquela trilha no jogo da Xingu. onça, né? Então, eu É. queria ouvir um pouco das Da pessoas. mesma forma, Desculpa, Eliane, te da mesma forma que os cortei. fractais Desculpa, no te casco cortei. do. Não, não, desculpe, não sei problema. Da mesma forma que os fractais no casco da tartaruga. É fantástico, né? E veja o trabalho que a pessoa tem para poder fazer a identificação, né? Porque não sei se dá para ver aí na telinha, gente, mas essas linhas vermelhas que estão aqui dentro dessa linha preta, ela segue o contorno do que efetivamente tem no casco do jabuti, tá certo? Ó, então, eu tenho uma linha que é a linha realmente da carapuça do jabuti, ó, que ela segue exatamente esse padrão, tá? Ele não fez essas marquinhas vermelhas, não foi da cabeça da pessoa que observou esses padrões, não. Isso daqui, que está na grafia indígena, ela deriva de uma percepção do que efetivamente tem na natureza, né? Se a gente pegar a onça, por exemplo, ó, eles fazem os padrões a partir do que está lá na pele, né, do animal, ó. Vejam que como a onça, ela não tem o formato regular, né, porque, enfim, é um bicho vivo, né, as pessoas, os indígenas, né, pegaram o padrão e planificaram, né, colocaram numa coisa reta, mas para depois usar nos próprios corpos, né, então, eu queria ouvir um pouco das pessoas, né, dos alunos, né, da Camila, do Jean, da Cris, da Natália, de quem está chegando, e de quem já estava aqui, para saber o que é que esse vídeo pode nos fazer pensar, tá certo? Acho que não se preocupem com respostas certas, não. O nosso primeiro momento ele é artístico, e é um artístico a partir da contemplação dessa arte, né? E aí eu quero ouvir um pouco de vocês. Jean, tu já botou a camisa, Jean? Começa aí, Jean. Ok, de novo, boa noite a todos e a todas. Né? Eu acho que é isso que a gente tem discutido durante quase todo esse período de aulas, né, que a gente tem aqui, e de tentar usar os elementos matemáticos de uma determinada sociedade em que essa matemática está sendo utilizada para fazer
para fazer com que a escola, ou seja, os alunos, no caso, compreendam de forma mais fácil. É importante ressaltar o que eu vi aqui no vídeo, né? Quando eles fazem aquele, tipo, tiram aquele quadrado e colocam, e a partir daquele quadrado, sei lá, não sei como chamar, e eles fazem o gráfico, né? Eu acho isso interessante, né? Porque a matemática convencional que a gente costuma, muitas das vezes, acaba por excluindo, né, certos grupos, ou seja, certos povos que, de certa forma, distanciam da realidade ocidental, né, no caso. Eu acho que é isso, por enquanto. Ok. O restante das pessoas, quem mais pode falar? Comento já, viu, Jean? E aí, pessoal? Coloquei no chat o link para o vídeo, para depois quem quiser ver, tá? Camila, Cris, algum comentário? A Eliane disse que queria ver até o vídeo, né? Eu já estou sendo bonzinho, basta o áudio. Pode falar só pelo áudio mesmo. Amanda. Sabe, às vezes não tem uma reflexão agora, mas pode assistir mais uma vez. E o que Leno tem perguntado é assim, qual foi o que é que isso inspirou vocês, ou do que você vê nesse vídeo, ou algum comentário acerca disso? Você quer fazer algum comentário, Maria da Luz? Maria da Luz? Natália está falando, eu acho, mas está sem microfone. Ah, Natália? Professor, Não, Natália entrou agora. É porque entrei e saiu, porque a internet aqui na Serra está um pouco instável. Aí eu não consegui ver o vídeo, professor. Aí eu queria saber se o senhor pode mandar o link aqui para eu dar uma olhada e depois comentar. Que eu comentar sem ter visto é muito ruim. É porque quando você entra e sair, né? No caso que caiu, não aparece. Agora mandou. Eu vou ver e comento, viu? Tá certo. Tem até o final da aula, porque mas eu acho que se as pessoas não falarem, aí fica um pouco... A gente já começou um pouco mais tarde e tal, mas, Eliane, como é que você acha melhor? Eu diria que eles podiam verem depois, Leno. O que você acha? Pode ser também, sem problema. Até porque, como então, tem o link aí... Ou então você passa outra vez para assistirem agora. Mas é o que você achar, tá? Vamos ver o que, as pessoas acham, né, meu povo? Vocês querem ver de novo? Vocês querem comentar depois? Porque eu tô fora o Jean e a Camila, que falaram no começo, né? Eu não vi, e a Natália agora, né? Não vi mais ninguém. Então, passo novamente para poder começar, ou pode ser? O que você acha, Cris? O que você acha, Maria da Luz? Tem no chat, pessoal. Basta botar sim, não. Por mim seria ótimo, mas aí também tem um pessoal que já viu e assistiu de novo, assistir de novo pode ser chato. Se disserem sim, se for a maioria, beleza, porque eu não vi, então por mim seria sim, mas eu também não vou dizer que os outros assistam já que viu, né, gente? Professor, pode ser chato. Ok. Amanda, o que você acha que deve passar outra vez para poder... para poder vocês terem um olhar? Professora e professor, eu entrei agora na aula, né? Então, para mim, seria interessante eu poder assistir, né? Pronto, ok.
Ok, então eu vou começar de novo, tá, pessoal? Vou passar para o começo e vou desligar os microfones só para que a gente possa ouvir melhor sem a interferência, tá? Ok. E aí, povo, né? Natália, Luz, que chegaram depois, viram agora, primeira vez, né? Amanda, que já viu, Camila, que já viu. Professor, você fez alguma pergunta para iniciar? Porque o que eu percebo, a impressão que eu tenho do vídeo, né, desses grafismos, são os formatos, né? Porque eu vi um formato, a gente consegue ver os vários formatos quadrados que lembra muito a matemática, né? Quando a gente está começando a aprender o que são as formas geométricas. Então, eu consigo identificar nos vídeos algumas formas, né, geométricas. Eu não sei o que o senhor perguntou inicialmente, mas eu acho que é isso. E talvez com relação à etnomatemática, porque esteja muito ligado à cultura indígena, de identificar essas diversas formas, né, no ambiente em que eles vivem, no caso, no jabuti, que tinha aí, na onça, você identificar essas formas, eu acredito que esteja ligado à etnomatemática. Não sei se era exatamente isso, mas eu percebo isso, né?
Ok, ok. Na verdade, a gente está querendo ouvir das pessoas o que é que elas percebem, o que é que elas sentem a partir desse vídeo. Então, Natália, tá? Obrigado, tá certo? Jean também já falou, mas eu queria ouvir mais gente. Hermano, quer falar, hermano? Bom, vou tentar falar o que eu percebi a partir da fala da Natália. Ela fala, né, sobre essas formas geométricas, e no vídeo também dá para perceber isso, de como existe uma relação com a natureza, partindo dessas formas geométricas. Só que quando a gente, por exemplo, estuda matemática de forma tradicional, ocidental, não é essa a proposta que a gente vê, né, no ensino da matemática. Então, a etnomatemática é justamente isso, né? Da gente refletir, pensar a matemática a partir, né, dessas realidades, né? De como o Ocidente ele fez a matemática parecer algo que é distante da gente, quando, na verdade, ela está em comunidades, ela está no nosso cotidiano, né? Foi essa a percepção que eu tenho, nessa relação com a matemática, nessa relação com a comunidade. Não deu para entender? Deu. Não, deu. Ok, Maria da Luz. Ótimo mesmo. Ótimo mesmo. Leno, eu estou sentindo que está tendo minha voz está voltando. É porque talvez a luz tivesse, que ela estava com o microfone ligado, ela está ouvindo e estava com o microfone ligado, e você falou e voltou para a gente a sua voz, um eco. Mas isso aí é tranquilo, tá bom? Pessoal, então para a gente não ter muita delonga, tá certo? Para a gente não perder. Na verdade, não é perder mais tempo, né? Mas na verdade, para a gente conseguir fazer outras reflexões, eu queria, a partir desse pequeno vídeo, né, desse pequeno TCC, falar para vocês sobre o tema da nossa aula, né, que hoje a gente vai fazer uma reflexão a partir de uma oficina virtual, né? A gente vai precisar discutir hoje sobre duas tendências, ou a gente pretende discutir sobre duas tendências que elas podem caminhar juntos, né? Até aqui a gente vem dando muito enfoque em etnomatemática, né, que é a tendência em educação matemática que a gente já fez questão de situar, já fizemos uma contextualização e, inclusive, aplicações, né? Trouxemos a partir de comunidades indígenas, trouxemos a partir das mulheres trançadeiras, né, mulheres negras trançadeiras. Acho que todo mundo conseguiu assistir ao vídeo da professora Luane, né, já que na semana passada a gente não conseguiu estar com vocês, porque a gente participou de um evento que terminou quase na hora de começar a aula e realmente o cansaço bateu, né, e a gente estava realmente desde de manhã trabalhando nesse evento e foi inviável. Mas essas duas discussões, né, com a Luane e com a Lia, além do que, claro, Eliane apresentou até aqui para a gente, dá-se muito enfoque sobre a etnomatemática. Mas é importante ressaltar que uma tendência em educação matemática, ela nunca se basta por si mesma. Principalmente a etnomatemática, que ela não é simplesmente uma tendência, na verdade ela é uma proposta de programa, né, de formação, de vivência, de existência, né, na verdade. Então, na nossa aula, hoje a gente vai discutir sobre a complementaridade entre etnomatemática e uma outra tecnologia em educação matemática, que é o uso de tecnologias digitais. No começo da disciplina, a gente viu que existem várias tendências, né? Falamos de tecnologia, falamos de etnomatemática, mas também falamos de modelagem, falamos de história da matemática, né? Falamos de outras tendências. Então,
todas essas tendências, elas devem ser vistas e devem ser abordadas na perspectiva de complementação, tá? Por quê? Porque a gente acredita que, de fato, apenas uma tendência, ela jamais será esse universo completo que vai abarcar o contexto do ensino de conceitos matemáticos, né? Então, a gente volta para aquele início de definição, né, que D'Ambrosio faz no livro dele, Etnomatemática, Ela entre as Tradições e Modernidades, para que a gente diga, olha, tudo bem, então como é que a gente vai considerar a tecnologia no contexto da etnomatemática? Então, se a gente olha para a proposta dele, né, fazendo a compreensão da etnomatemática como a aventura da espécie humana identificada com a aquisição de estilos de comportamento e de conhecimento para sobreviver e transcender nos distintos ambientes que ela ocupa. Isso é, na aquisição de tica, né, modos, estilos, artes e técnicas, de matema, né, que é de explicar, aprender, conhecer, lidar com o etno, a etno, que é um ambiente natural, social, cultural e imaginário, né? Agora, cada ambiente desses, ele se mostra muito diferente, né? O ambiente natural, ele é um ambiente que, por exemplo, naquele vídeo que eu passei logo no início, para poder problematizar a nossa aula, você vê que ali existem padrões na natureza que o ser humano pode se apropriar, percebendo ali regularidades, padrões, simetrias, assimetrias, e reproduzir. No caso, onça, aí você tem lá o símbolo da bravura, da coragem, né? Jabuti, né? Você tem ali o símbolo eu acho que o jabuti que é a força, né? Agora eu estou aqui, que o jabuti é força, e a onça coragem, tá? Passa no vídeo, mas agora de cabeça eu acabei esquecendo. Mas veja, o ser humano vê aqueles padrões no animal, né? Ele identifica que ali tem um padrão e reproduz em si mesmo para fazer uma referência à coragem, à força daqueles animais, né? Então, você tem ali que, a partir do ambiente natural, você consegue explicar e compreender e realizar artes e técnicas, né? Então, vejam a complexidade daquela trama, né? Porque no vídeo tinha um momento que passava aquelas linhazinhas verdes, né? Aquelas linhazinhas vermelhas, para mostrar tudo o que carregava aquele simbolismo, ou seja, não era só uma simples reprodução, vi, coloquei, não. Existem padrões, existe um conceito que está por trás daquilo tudo, que quando os índios, né, vão fazer referência a eles para traduzir aqueles valores, coragem, força, eles imprimem em si mesmos. Então, isso é um trabalho de explicar, de aprender, de conhecer, né, em suma, de lidar com os matemas de uma maneira muito objetiva, muito vivencial. Só que, na nossa cultura, né, urbana e tal, isso é totalmente ignorado, isso não tem até uma brincadeira de muito mau gosto, mas que é recorrente, né, que o pessoal diz, porque o pessoal da pedagogia estuda para fazer miçanga, né, que além de diminuir as pessoas da pedagogia, diminui a arte também, né? Então, é duplamente ruim esse tipo de brincadeira, é duplamente prejudicial. Mas, voltando para a questão de etno, né? O ambiente natural tem essas características. Mas, além do ambiente natural, existe também o ambiente social, né? Então, eventualmente, a gente vai perceber padrões no comportamento, nas relações entre as pessoas, que pode também ser explicado ou organizado na perspectiva de explicitação de práticas, né, estilos de grupos específicos. Só que tanto o ambiente natural e o ambiente social, eles são objetivos na perspectiva que eles estão lá e a gente olha para eles, analisa e dá um significado. E, obviamente, isso aí tem uma certa dificuldade que é traduzida nessa capacidade do ser humano de olhar para as coisas, entender, reproduzir e dar significado. Mas existe uma outra dimensão de ambiente, que é o ambiente cultural, onde a gente faz todo o trabalho abstrato, né? Abstratamente, a gente constrói as culturas e elas se manifestam entre as pessoas e elas negociam sentidos e significados.
Então, existe uma camada de abstração que não dá para comparar, por exemplo, com o que eu vejo na sociedade e o que eu vejo na natureza, né? Seja naqueles grafismos da onça, grafismos no jabuti, ou mesmo o que eu consigo ver na disposição das sementes de um girassol, né? Usei até essa imagem para poder ilustrar. Então, é importante que a gente compreenda que, na perspectiva da etnomatemática, nós compreendemos que a realidade, deixa eu ligar só aqui o pointerzinho, né? A realidade, ela informa os indivíduos, né, os povos e as sociedades, e elas são utilizadas, né, as compreensões do indivíduo, dos povos e da sociedade, elas são utilizadas para que a gente consiga se servir dessas informações que vêm da realidade, né, tanto da realidade natural como sociocultural, né, eu acabei de fazer a distinção entre esses elementos, né, o natural, o social e o cultural, porque são três realidades percebidas e apreendidas de forma diferente, né? Tem até uma brincadeirinha que eu costumo falar em sala de aula, que é assim, tem coisas que a gente só vai saber em sociedade, mas tem coisas que a gente sente, simplesmente sente. E as pessoas sentem com a mesma vibração, com o mesmo significado em diferentes culturas, né? Então, se você escuta eventualmente o barulho de uma cachoeira, né, por exemplo, aquele significado, dificilmente você vai ver comunidades que comunguem de aspectos negativos daquilo ali. Mas, eventualmente, quando você se depara com uma ossada, né, de um animal ou de um ser humano, você dá um outro significado. Então, é importante a gente destacar que no programa Etnomatemática, a gente compreende que a realidade, ela informa para servir à instituição de poder, né? Mas não o poder que a gente fala, aquele poder político, aquele poder econômico, mas o poder, a potência humana, né? A potência, por exemplo, eu acho que Luane foi muito feliz quando ela fala da potência da mulher trançadeira, porque consegue trazer ali sua cultura, né? Seus valores, sua afirmação por meio do cabelo, né? Por meio daquilo que se faz em termos estéticos e de conhecimento na cabeça, né, das pessoas de determinadas comunidades. Então, esse poder, na verdade, que a gente procura no programa etnomatemática, perdão, ele serve para que as instituições, né, as disciplinas, os setores, eles possam se converter em sistemas de compreensão, sistemas de conhecimento, e que voltam para os indivíduos, né? Ou seja, o ser humano, nessa coluna aqui vertical do centro, ele traz isso aqui, ele constitui esse conhecimento, mas porque nós somos seres gregários, né? Nós somos seres de sociedade, a gente leva todos esses conhecimentos para instituições. E as instituições, até porque nunca vão conseguir dar conta da complexidade dessa realidade, faz opções, né? Então, por exemplo, a matemática que chega para a gente nas escolas é um tipo de filtragem, né? É um tipo de conhecimento mistificado. Não mistificado no sentido de mentiroso, né? De falso, mas mistificado porque ele é apenas alguma parte do conhecimento que efetivamente funciona. Então, entendam que, diferente do que a gente aprende na escola, você não vai aprender proporção, multiplicação, porque você aprendeu primeiro um outro conceito, porque era da série anterior. E nem você aprendeu adição e subtração, porque primeiro você teve aula de um outro conteúdo. A gente ainda é muito impregnado dessa lógica, né? Desse encadeamento de conteúdos, como se aquilo ali fosse o que, de fato, faz com que a gente aprenda e produza matemática. Mas, na verdade, o que gera os conhecimentos nos move no sentido de explicar e entender essa mesma realidade, né? Então, eu desci nessa coluna central, falei do poder e da materialidade em instituições
que voltam para os indivíduos que usam essa mesma materialidade para, de novo, entender e lidar com a realidade. Ótimo, né? Só que isso, muitas vezes, né, se a gente fica só nesse circuitinho aqui, ó, a gente acaba se alienando dos conhecimentos e do que efetivamente isso aqui que foi criado pelo homem vai servir para o homem. Estou sendo claro? Tem alguma pergunta até aqui? Porque faltou eu falar de um outro circuitinho aqui e eu queria saber se está dando para acompanhar. Gente? Natália falou que está ok, está dando para acompanhar. Alguma pergunta, gente? Então, como não se manifestaram, eu fico preocupado, mas eu vou seguir e eu peço que vocês se manifestem, tá bom? A aula não é só ouvir, né, e reproduzir. Então, como eu estava dizendo, né, além desse circuito que eu apresentei aqui, existe um outro circuito que é esse, que uma vez que o indivíduo, né, a partir da realidade ou a partir de conhecimentos que vêm de instituições, ele é capaz de gerar conhecimento por meio da organização e da atribuição de códigos, símbolos e comunicação. Ou seja, lembra a história lá do jabuti, da onça, né? Se simplesmente a gente olha para aquele padrão no sentido de reproduções, por exemplo, né? Não, agora eu entendi que esse símbolo aqui é o símbolo da força, eu uso ele o tempo todo, não sei o quê, mas eu recebi o conhecimento mistificado e eu uso ele apenas como uma referência da realidade. Então, eu estou só nesse circuito aqui de reprodução da realidade e de compreensão da realidade. Vejam que, muitas vezes, alguns conhecimentos de algumas coisas, a gente nem consegue compreender o que é que aquilo ali tem na realidade. Muito disso na matemática, infelizmente. Mas, o mais importante, na verdade, não é só explicar, entender e lidar. É importante, igualmente, que as pessoas efetivamente tenham conhecimento sobre o que são os códigos, o que são os símbolos, como é que esses símbolos são comunicados entre a sociedade. Então, veja que naquele vídeo que a gente assistiu, a comunicação daqueles valores, ela acontece por meio da pintura corporal. Então, a pessoa, quando chega, por exemplo, para um momento de batalha, que está com aqueles grafismos, né, no corpo, aquilo está impregnado de sentido que é compartilhado e compreendido por toda uma comunidade. Então, quando você chega na frente de uma outra tribo oponente por alguma questão específica, você já está exigindo ali um respeito, ou já está querendo comunicar ali uma determinada característica ao que as pessoas carregam, né? Antes de qualquer coisa, né? É visual, é de chegada logo. E percebam que, uma vez que esse fenômeno acontece, é totalmente possível se fazer a organização desses fenômenos como corpo de conhecimento, né? Então, aqueles grafismos, por exemplo, por que é que uma pessoa de uma outra realidade consegue trazer aquilo para um outro contexto, se ela naturalmente não compartilha daquela cultura? Porque efetivamente esses códigos, símbolos e a comunicação deles, eles implicam a capacidade de organização que vai se reverter em poder, em potência, né? E essa potência, novamente, importante destacar que não é poder econômico, financeiro, político apenas, né? É o poder, potência humana de realização dentro da sua comunidade e frente a outras comunidades. Então, no programa Etnomatemática, pessoal, tudo o que a gente vive, tudo o que a gente lida, serve para voltar para a gente como poder, né? Que, infelizmente, é o contrário do que a gente vê, é a grande crítica do programa Etnomatemática, a prática tradicional de ensino da matemática. Porque lá, nessa perspectiva tradicional, esse poder, ele não se reverte a favor das pessoas, ele se reverte a favor das instituições.
Então, a matemática ela é usada para gerar insegurança, ela é utilizada para gerar medo, ela é utilizada para gerar ignorância, né? Porque as pessoas olham para a matemática já dizendo assim, isso aí eu não vou aprender não, porque é muito difícil. Não, isso aí porque não dá para mim não, porque eu sou muito limitado, ou isso ou aquilo, né? Inclusive, isso se materializa na nossa sociedade de maneiras preconceituosas com recortes de gênero, né? Majoritariamente de gênero, mas também de raça, né? Por exemplo, existe a ideia corrente que a mulher não consegue entender matemática porque ela teria menos capacidade, né? Isso daí é uma ideia muito recorrente quando a gente fala de matemática. Mas percebam que na perspectiva etnomatemática, a gente vai problematizar todas essas práticas, vai problematizar todas essas questões e vai dizer, não, todo mundo consegue e todo mundo faz e frui matemática a partir da sua realidade, do seu contexto. O que efetivamente muitas vezes não está claro é como elas fazem isso, né? Então, a partir do momento que uma pessoa faz uma rede de pesca, a partir do momento que a pessoa faz um penteado afro, ou quando a pessoa faz um bordado, né, várias maneiras diferentes, as pessoas estão fazendo e produzindo matemática. Elas produzem e dão sentido e significado a conceitos matemáticos, tá? Então, gente, é importante que, a partir dessa nossa disciplina, dessa nossa componente, a gente comece a perceber que a etnomatemática não é só uma disciplina que a gente vai separar em caixinhas, a caixinha do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quinto ano, e dizer que essa aqui é mais fácil, essa aqui só fica mais fácil porque estudou no ano anterior essa, para poder entender lá no futuro o que é isso. E, né, muitos de nós tenham, talvez, ouvido do professor dizer assim, professor, para que serve a equação do segundo grau? Né? Aí o professor diz assim, um dia na sua vida você vai entender para que você está estudando isso aqui hoje, né? Isso é muito recorrente, né? Então, a matemática é vista como algo que vai se realizar um dia na sua vida. Só que a gente, às vezes, fica velho e não acha no que é que a matemática está me ajudando na minha vida, tá certo? Muitos professores falam isso mesmo, né? Até porque esses mesmos professores, eles, na verdade, esse discurso deles serve para ocultar que eles também não sabem para que é aquilo, tá? Eles estão ensinando aquela matemática, aquele conteúdo, mas ele não entende que, por exemplo, tem todos esses aspectos, né, aqui de poder, de comunicação, de mistificação, na matemática que ele está ensinando. Ele ignora isso, porque eles tiveram uma formação que foi totalmente alienante, né? Então, eu estou usando aqui a figura do professor, mas não para dizer, é porque ele é isso ou ele é aquilo, mas entender ele no contexto de como eles foram formados. Na Unilab, na nossa disciplina, a gente tem a oportunidade de pensar em outra lógica, né? Uma lógica que ainda não tem hegemonia, que inclusive é vista por muitos matemáticos e muitos pedagogos, né? É importante que se diga, como não sendo matemática, né? Tem pessoas que são altamente preconceituosas com etnomatemática, né? É importante que isso seja claro. Mas que, em contrapartida, são muito simpáticos a outras tendências em educação matemática. Só que, se a gente não tem a fundamentação da etnomatemática e todos esses aspectos que são filosóficos, epistemológicos e políticos, a gente pode pegar qualquer outra tendência e tornar ela infrutífera, tornar ela estéril, porque as pessoas vão simplesmente mudar a maneira, mas não muda a ideia de fundo que tem sobre o ensino de matemática, tá, pessoal? Então, para a gente, é importante pontuar que a educação na perspectiva matemática, ela necessariamente é fazer mudança, né? Então, o que é que o D'Ambrosio vai falar? Já falava, né, há 98, 22 anos, né? Muito diferente daquilo que está nos currículos, que é desinteressante, obsoleto, e na sua grande parte inútil. Ele está falando aqui do ensino da matemática, né?
O mundo atual está a exigir outros conteúdos, naturalmente, outras metodologias, para se atingir criatividade e cidadania plena. Então, aqui ele está falando do currículo de matemática, que é cheio de conteúdo que as pessoas não sabem para que é, não sabem para que serve, e só sabem que aquilo ali é uma coisa muito antiga, que chega até a eles, mas que, na verdade, não vão servir ao que deveria ser efetivamente a meta dos conteúdos e das metodologias trabalhadas, que é fazer com que as pessoas atinjam a criatividade e a cidadania plena, né? O que é que eu quero dizer com isso? A criatividade de, por exemplo, olhar e entender a realidade de maneiras diferentes, né? A coragem que aqueles índios usaram para representar por meio, né, de pegar um animal que é muito bravo, né, muito selvagem, né, e que trabalha ali por instinto, né, com violência, aquilo é um ato de criação, né? Então, os indígenas criaram aquele sistema e, por meio dessa criação, eles conseguem, entre eles, transmitir valores, sentimentos, emoções, que, infelizmente, se a gente olhar para a nossa matemática, a gente não consegue fazer muito isso, né? A gente não consegue entender o que é que matemática e sentimento, por exemplo, tem a ver. Então, esse exemplo de transformar o padrão de um animal valente num símbolo de valentia e trazer, incorporar ele me vestindo, isso é fazer matemática, tá certo? E quando eu sou capaz de participar esses conhecimentos e comungar deles em sociedade, a gente está exercitando uma cidadania plena, né? Não apenas uma cidadania na perspectiva ou conforme a compreensão de cidadania como o direito de votar, né? Muitos aqui já devem ter ouvido, né, em época de eleição, que o pessoal diz assim: exerça sua cidadania, vote para prefeito, vote para vereador, para que você seja um cidadão. Ora, isso não é a cidadania, ou pelo menos a cidadania de modo pleno. Isso é apenas um ato dentro do sistema democrático, né, de expressão de cidadania, mas não é em si a cidadania. Cidadania significa se apropriar do poder, né, que os conhecimentos podem nos trazer, tá certo? Então, o Biratã vai dizer o seguinte, ele segue, né? Uma proposta de trivium, e aí no texto que está lá, o texto 1 e o texto 2, vocês vão entender o que é o trivium e o quadrivium, ele parte da seguinte ideia: eu tenho uma proposta para a nossa era. Qual é a proposta dela? É organizar o conhecimento, organizar as instituições escolares a partir de três grandes campos, três grandes áreas: a área da literacia, a área da materacia e a área da tecnoracia. Ele diz: um trivium para a nossa era deve contemplar a percepção da realidade natural, social e cultural, eu já falei sobre isso, né, no slide anterior, que nos cerca. Poucos discordam do fato que alfabetização e contagem são insuficientes para o cidadão em uma sociedade moderna. Em alguns aspectos, podem ser necessárias, mas são certamente insuficientes. Isto é visto numa crítica aos sistemas de conhecimento disciplinar vigentes. Proponho literacia, materacia e tecnoracia como componentes para um novo currículo. Então, o que é que a gente quer dizer com isso, pessoal? A partir dessa disciplina, ou a partir dessa componente curricular, a nossa ideia é que vocês realizem esse mesmo movimento que aquele vídeo pode nos inspirar, que é o que é que eu estou vendo aqui na realidade que me mostra maneiras de contar, maneiras de relacionar, maneiras de dimensionar a realidade onde eu vivo, né? O que é que a realidade me traz que eu posso transformar isso numa experiência de conhecimento matemático para mim e para os meus alunos que eu vou trabalhar quando estiver em sala de aula, tá? Então, é muito importante que a gente perceba o programa Ética Matemática. Oi, Jean, pode falar. Pode voltar para o slide anterior? Esse ou esse? Esse aqui. Não, a outra. Certo, esse aqui. Esse? Não. O próximo. Esse. Exatamente, esse aqui. É sobre esses conceitos, né? Esses
propostas que o D'Ambrosio, né, coloca. Literacia, gostaria que de forma sucinta conceitualizar, ou seja, mostrar pelo menos um exemplo de cada ou uma definição assim de forma mais sucinta. Eu vou fazer isso se eu passar para o próximo slide. Posso? Pode sim. Pronto. Passando, né? Então, o que é esse trivium? Né? É muito boa a tua pergunta, Jean, porque, de fato, ele propõe o trivium, né? Então, 3 áreas. Mas como é que essas áreas se relacionam e o que é que cada uma quer dizer, né? Nesse slide, que D'Ambrosio conceitua, ele diz, materacia é um sinônimo que ele dá a instrumentos analíticos, instrumentos de análise, ou seja, é você desenvolver uma capacidade relacionada à análise da realidade. Lembra a figura que tem lá, a realidade dentro de uma nuvenzinha, né? Então, como é que ele define? Materacia é a capacidade que os indivíduos possuem de interpretar e analisar os sinais e códigos, de propor e utilizar modelos para encontrar soluções para situações da vida cotidiana, através de elaborações abstratas sobre as representações do mundo real. Então, materacia é exatamente aquele movimento que o indígena faz quando ele pega, né, quando ele consegue interpretar ou traduzir a coragem ou a força do jabuti para um sinal ou um código, né? Aquele símbolozinho que parece um G assim, um G para cima e um G para baixo. Com a minha mão é complicado de fazer, mas lá é a força. Então, quando a pessoa, né, quando o indivíduo, individualmente e ou em sociedade, ele é capaz de estabelecer esses códigos e sinais, ele está fazendo uma análise da realidade, e aí ele tem aquela ideia, poxa, se eu pegar o símbolo da força e colocar aquele símbolo da força do jabuti em mim, eu estou dizendo para a galera que eu sou forte, cuidado comigo, né? Não mexe comigo. Ou então, quando eu pego o símbolo da coragem lá, da onça, e eu coloco, sei lá, eu estou falando do corpo porque os indígenas do nosso videozinho, né, tem aquela pintura no corpo. Mas eu coloco, por exemplo, numa camisa, né? Ou eu coloco uma pintura no meu rosto, uma tatuagem, né? As tatuagens, pessoal, são coisas milenares, né? Todas as comunidades sempre tiveram tatuagens e as tatuagens estão impregnadas de etnomatemática também, tá? Porque diz respeito a essa capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos para lidar com situações da vida cotidiana. Então, se eu sei que eu sou um povo, que eu tenho guerras com outros povos, e eu tenho um símbolo que eu posso usar para amedrontar aqueles povos, eu vou usar esse símbolo para mim. Eu vou incorporar ele em mim para que as pessoas não tenham nem a coragem de começar uma guerra comigo. Percebe? Se eu sei, por exemplo, qual é a época do ano que sei lá, determinado grupo de pássaros estão passando no céu, eu sou capaz de ver que aqueles pássaros no céu, eles são um sinal de que eu já posso começar a fazer a minha plantação, porque daqui a pouco vai chegar a chuva, e com a chuva eu vou conseguir fazer com que a minha colheita seja boa, entende? Então, isso é materacia, tá, Jean? E a materacia, pessoal, ela se relaciona, e aqui eu só comecei pela materacia porque eu tinha que escolher uma ponta, mas a gente pode começar por qualquer uma, tá? A materacia, ou os instrumentos analíticos, se relaciona com a tecnoracia ou instrumentos materiais. Ou seja, para a gente fazer a interpretação da realidade, para a gente fazer essa análise, a gente precisa de instrumentos materiais, né? Que D'Ambrosio vai chamar de artefatos, né? Então, esses artefatos, eles vão envolver a capacidade de utilizar e combinar diferentes instrumentos, dos mais simples aos mais complexos. E o que é que quer dizer dos mais simples aos mais complexos? Um instrumento que a gente pode exemplificar, né, um instrumento material que vocês já devem ter muito conhecimento, é a régua. Então, a régua é um instrumento material bem simples, extremamente simples. Só que tem uma questão. A marcação que tem na régua, aquilo ali é complexo. Aquilo ali é difícil. Por quê? Porque se você tem uma escala
de metro, né, de uma escala centesimal de medição, que coincide, né, com o padrão internacional, você talvez até entenda pela prática social. Mas quando você muda o sistema de referência e não está mais trabalhando em base 100, começa a trabalhar numa base 50, numa base 75, aí os instrumentos, eles se tornam mais complexos. Embora a ferramenta continue sendo a mesma, eu tinha até aqui um transferidor, mas não está aqui na mão, aí eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando eu tenho um instrumento simples, junto com esse instrumento simples, eu consigo fazer atividades de pensamento que são mais complexas. E dominar esses instrumentos, isso é tecnoracia, né? Eu me apropriar de instrumentos para poder fazer uso daquela análise que eu fiz sobre a realidade. Então, ele diz, com relação aos instrumentos, a gente tem que avaliar as possibilidades e as limitações. E é por isso que hoje a gente está discutindo tecnologias. Porque todo mundo em educação pensa que a tecnologia vai salvar tudo e todo mundo. Essa é uma concepção errada, é uma concepção ingênua da tecnologia. A tecnologia, por si, não vai fazer com que a pessoa entenda a matemática. Você pode simplesmente usar tecnologia, mas o seu aluno, as pessoas, né, da comunidade, não verem nenhum tipo de sentido naquilo que você usa da tecnologia. Então, na perspectiva etnomatemática, nós devemos escolher as possibilidades dos instrumentos e adequar para as nossas necessidades, dentro das situações do cotidiano. Então, por exemplo, um caba burro que nem eu, para fazer qualquer coisa na cozinha, eu vou precisar pegar xícara, eu pego colher, eu pego copo para poder usar de sistema de medida, né? Para poder saber qual é a proporção das coisas. Mas uma cozinheira craque, ela já sabe assim outros sistemas e ela já estabeleceu outros sistemas onde ela faz todas essas medições com instrumentos muito menos sofisticados do que eu, né? Por exemplo, eu vi um dia desse no programa aí de dieta, de receita, que minha esposa é viciada naquilo, que as marcações que tem aqui no corpo da gente, ó, se eu pego esse tantozinho aqui do macarrão, eu vou servir uma pessoa. Se eu pego essa medida aqui de macarrão, eu vou servir 2 pessoas. Rapaz, quando a mulher lá da receita falou isso, eu disse, que doideira, quer dizer que isso aqui é uma porção de macarrão para uma pessoa, e se eu botar o dedo aqui, né, e pegar o macarrão, eu tenho uma porção para 2 pessoas. Que coisa maravilhosa, né? E se for 2 pessoas muito esgalamidas, né, eu sou entre as pessoas muito esgalamidas, você pode pegar a mão cheia, né, pegar isso aqui de massa, né, esse símbolo, essa quantidade aqui, porque vai servir muito bem 2 pessoas ou mais. Então, veja que uma coisinha simples como essa, ela traz um instrumento, que é o nosso próprio corpo, e que adequa para uma necessidade de fazer a medição de quanto de macarrão que eu vou pegar para poder alimentar 1, 2 ou mais pessoas, tá bom? Eu estou só lendo aqui no texto que o Hermano falou, é minha impressão ou já assisti uma aula idêntica a essa? Você já assistiu, porque foi a aula passada, viu? Você veio na terça, e aí você está aqui hoje e a gente está falando do mesmo conteúdo. Não é não, Hermano? E aí o Jean, talvez assistiu a aula terça, porque são 2 turmas de matemática. Perfeito, Jean. Obrigado aí pela ajuda, viu? E o Hermano, fica à vontade, Hermano. Se quiser fazer qualquer colocação, a gente está aqui, tá? Então, falei da materacia, da tecnoracia, né? E para fechar o trivium que o D'Ambrosio propõe, você tem a literacia, que é o quê? É a utilização de instrumentos de comunicação, ou seja, capacidade que os indivíduos possuem de processar as informações que estão presentes na vida cotidiana através da leitura, da escrita, das representações, do cálculo, da mídia e da internet, né? Queria só chamar a atenção que ele já propôs esse trivium, gente, muito antes da internet ser essa moda que hoje a gente tem, né? Que tudo a gente faz na internet. Mas lá em 98, e até antes, o Biratan D'Ambrosio já dizia da importância da gente ter a capacidade de processar informações a partir
compreensão, leitura da realidade, por meio de representações, cálculo, mídias e internet. Porque se eu simplesmente analiso e utilizo instrumentos, mas eu não sou capaz de comunicar isso para outras pessoas, eu morro com conhecimento só para mim. Isso pode ser eventualmente muito útil para eu dominar outras pessoas. Mas na perspectiva que a gente entende, isso tem que estar ligado com os outros elementos, porque a matemática que a gente... a vertente de matemática que a gente propõe, ela é uma vertente inclusiva. Então, jamais qualquer um dos elementos nesse trivium vão servir à dominação do outro. Todos eles vão servir sempre ao mesmo propósito comum, que é a humanização das pessoas, tá? Então, a gente vai fazer uma atividade que, na verdade, vocês vão conhecer duas plataformas que estão na internet para que vocês consigam pensar em o que é que aqueles instrumentos vão ajudar a trabalhar em relação à capacidade de analisar a realidade e de comunicar essa realidade para outras pessoas, tá certo? Então, a gente vai partir de dois instrumentos materiais, que são duas plataformas eletrônicas, que daqui a pouco eu vou botar o link para vocês e dizer do que é que se trata, mas vocês vão fazer o trabalho de interpretar o que é que essas plataformas possuem e como ela pode ser utilizada como um instrumento de comunicação junto a alunos da educação básica, seja no ensino infantil, seja no ensino fundamental, ou seja na modalidade do EJA. Tudo bem? Alguma pergunta? Silêncio. Silêncio, angustiante silêncio. A pergunta vai vir depois, professor, porque a gente com certeza está com dúvida com relação à plataforma, que nem eu vi lá na atividade, eu já estava esperando muito esse momento para perguntar, como assim das plataformas? Aí o senhor já tocou aqui no assunto, mas vamos prosseguir. Aí a gente pergunta. Pronto. Então, a primeira plataforma, né, o primeiro aplicativo, né, porque o GeoGebra, ele é muito utilizado dentro da tendência de tecnologias na educação matemática. O GeoGebra é o grande queridinho, né? Natália nunca ouviu falar porque, Natália, nós somos de outra geração, né? De professores. Eu sou muito mais velho que você, mas, na verdade, o que é que o GeoGebra faz? O GeoGebra, ele é um aplicativo de geometria dinâmica, né? E aí, geometria é toda uma área do conhecimento matemático que envolve uma porrada de conceitos. Então, não se preocupem em saber tudo de geometria, porque é muita coisa, né? E só é, nesse momento, oportuno dizer que o GeoGebra é a ferramenta mais utilizada na tendência de educação matemática que as pessoas lançam mão. Por quê? Porque ela é uma plataforma muito potente. O slide já está compartilhado lá na área de trabalho, lá no Google Sala de Aula, tá bom, pessoal? E aqui no slide, ó, né, no nome GeoGebra, se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para o site do GeoGebra, que é esse que está aqui aparecendo na tela. Tá todo mundo vendo? Tá? Então, ó, o que é que o GeoGebra é? O GeoGebra, ele é uma plataforma, né, aproveitando aqui a pergunta da Natália, que envolve notícias, pessoas, aulas, materiais e um software. O software, que eu acesso ele clicando não sei se deu para ver onde foi que eu cliquei, acho que eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho roxo? Né? Nesse botão, quando eu clico, ele vai me abrir uma outra janela, que é essa janela aqui, ó. GeoGebra calculadora. Estão vendo? Estão enxergando? Né? Então, para que vocês saibam que no GeoGebra eu consigo fazer construções matemáticas. Como? Aqui eu tenho uma área que é de álgebra, e eu não vou trabalhar álgebra agora. Tem uma aba que é de ferramentas, que eu vou já mostrar. E tem uma terceira aba que é de tabela, né? Uma tabela que nem aquela do Excel. Para o nosso conteúdo, para o nosso nível de conhecimento matemático,
e geometria, é suficiente que a gente clique na aba de ferramentas. E na aba de ferramentas você tem muita coisa a desenvolver. Veja que tem aqui uma porrada de ferramenta que, por exemplo, pessoas da minha época não sabiam como é que se fazia um círculo, né? Pessoas da minha época não sabiam como fazer um círculo. Então, por exemplo, o que é que a pessoa no GeoGebra dispõe para fazer um círculo? Ela dispõe de uma ferramenta aqui, ó, círculo, né, ó. Então eu clico na ferramenta e, ó, eu seleciono um ponto e coloco qual é o tamanho do círculo que eu quero. Tá? E aí eu entendo que esse ente aqui, chamado círculo, ele é um ente que ele precisa, para poder existir, de um centro, né? Não sei se vocês viram quando eu selecionei a ferramenta. Eu vou até aqui, ó. Para criar um círculo, eu preciso de duas coisas. Um ponto inicial, que é o centro da circunferência, né? E eu preciso de uma coisa que é o raio da circunferência, que é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Então, A e B aqui são dois conceitos matemáticos que esse software me permite trabalhar, que quando eu era aluno, o professor dizia, pessoal, o círculo tem um centro e o círculo tem um raio. E o círculo tem uma circunferência, que a fórmula da circunferência é 2πr, né? Talvez vocês lembrem dessa definição. Mas com o GeoGebra, a pessoa constrói o elemento círculo, eu estou usando aqui só uma funcionalidade, né? Para poder dizer, olha, o que é o centro? O centro é esse lugar que eu marco para depois definir qual é o comprimento da circunferência que eu tenho. E depois que eu estabeleço o centro e a distância entre o centro e a circunferência, eu tenho definido por esses dois elementos o comprimento dessa linha que está aqui, né, que eu estou circulando, ó, que é a circunferência. Então, percebam que isso é o que o GeoGebra me permite fazer. O GeoGebra me permite trabalhar com formas, trabalhar com álgebra e outras maneiras de abordar a matemática, que a maioria das pessoas nunca teve oportunidade, né? E aí, obviamente, eu estou fazendo apenas uma pequena apresentação, porque o trabalho de exploração do GeoGebra vai ser de vocês. Vocês, terminada a nossa aula, e até domingo, vocês vão poder consultar. Tem muito material na internet, tem vídeos, tem a própria plataforma do GeoGebra, que é essa daqui, ó, que ela já tem, eu falei que tinha materiais. Então, por exemplo, se você quisesse saber, poxa, como é que eu posso usar essa plataforma para trabalhar frações? Então, eu venho aqui, ó, boto frações, e aqui, ó, traz um monte de material que você pode selecionar um deles e dizer, ah, é assim que eu posso trabalhar fração. Então, eu posso selecionar qualquer um desses resultados aqui que vieram, né? Ó, veja que aparece muita coisa, porque o GeoGebra, ele também pode ser visto como uma rede social, né? O GeoGebra, além de ser um aplicativo ou um ambiente que funciona em várias plataformas, aqui tem o link para quem quiser instalar no iPhone. Não, o Play Store é para quem quiser instalar no Android, desculpa. Se quiser testar ele no Android e se quiser testar ele no iPhone, já tem aqui o linkzinho para vocês instalar no celular, se quiser e tiver espaço, né? Se não, clica no link aqui que você vai acessar ele pela internet mesmo, tá? E ele funciona também como rede social e profissional, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu quero saber como é que as pessoas trabalham frações, coloco aqui e vou atrás e encontro material, eu estou me capacitando profissionalmente. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer conteúdos que eu não conhecia ou eu não aprendi lá na minha educação básica. Tá bom, pessoal? Tá claro, então? Natália, você disse, eu quero ouvir isso. Então, eu falei de uma plataforma, eu fiz uma breve apresentação, porque vocês vão aprender pela exploração de vocês. E na nossa atividade, o que vocês vão fazer é, eu pensei em utilizar o GeoGebra para falar de um determinado assunto, e eu encontrei um material falando, sei lá,
de uma aldeia indígena, né? Porque aqui tem todo o contexto, né? Tem o contexto da cozinha, né? Eu mostrei bem aqui assim, ó. Tem o contexto de frações a partir de bolo, não sei o quê. Tem frações através de representação gráfica, né? Desenho. Então, tem um mundo aqui, né? Então, vocês vão explorar, procurar e vão transformar isso num pequeno relatório, né? Ou seja, o que é que eu achei legal? Eu achei legal frações. Ou eu achei legal, sei lá, um outro conteúdo aqui. Eu vou colocar um termo que a gente já tratou em aulas passadas, mas que pode não ter ficado claro, que é fractais. Fractais. Vixe, achei pouca coisa. Só achei uma atividade de fractal aqui. Mas, se eu clicar, eu posso tentar entender o que é que são os danados dos fractais, ó. Eu saio de uma forma simples e gero formas complexas a partir da repetição das figuras em escalas diferentes. Mas, enfim, vocês vão explorar e vão fazer uma atividade livre, né? Vocês vão procurar o que é que podem trabalhar a partir do GeoGebra e vão dizer, olha, eu achei um material assim e eu acho que eu consigo trabalhar com alunos do 5º ano para trabalhar o conceito de, sei lá, hipotenusa. Eu achei um material que eu posso pegar com os meus alunos e não precisa ser uma coisa muito complexa, não. Você pode falar com seus alunos, por exemplo, no 1º ano, no 2º ano, sobre a forma geométrica círculo. E deixar claro para ele que eu preciso de algumas coisas para ter um círculo, porque se eu não tiver, eu não vou conseguir criar um círculo. Ou então, tem uma outra ferramentazinha aqui, ó, que são... Deixa eu achar... Aqui tem um botãozinho mais, tá, pessoal? Tá vendo aqui o botãozinho mais? Se eu clicar no botãozinho mais, ó, vão aparecer outras funcionalidades. Por exemplo, o que é um polígono, né? Um polígono regular. Então, ó, polígono regular. Ele me diz aqui embaixo, ó, polígono regular. Selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Então, eu quero um polígono regular. O tamanho do lado do meu polígono é esse. Mas quantos lados tem o meu polígono? 6, 7, 3. Eu vou escolher... Vocês estão vendo essa caixinha de diálogo aqui, tá? Polígono regular. Estão vendo, né? Então, eu coloco a quantidade de vértices, ó, coloco 3. E aí ele cria um polígono regular. Que polígono regular é esse? Ele se chama triângulo, né? Perdão. E aí, eu posso mostrar para os meus alunos que, independente do tamanho que tem o meu triângulo, tem uma coisa nele que é sempre constante. Que seria o quê? Alguém pode me dizer? Eu estou afastando aqui. Mas o que é que sempre é constante nessa minha figura? Os lados iguais. Natália? Os lados iguais, professor? Tipo, ele cresce de forma proporcional? Exatamente. Se ele é um polígono regular, então não interessa se eu aumento ou diminuo um lado, porque os outros dois também vão mudar. Uma outra característica é que não interessa se eu estou alterando o polígono, ele sempre tem 3 lados. Ele é um polígono regular com 3 lados e que tanto faz o tamanho do lado. Ele sempre vai ter essa mesma forma. Como você falou, existe uma proporcionalidade nele que, por exemplo, os ângulos, né, daqui e daqui são sempre os mesmos ângulos. Que ângulo é esse? Alguém sabe? Qual é o tamanho desse ângulo? Não, 60 graus, né? Por quê? Porque ele é um triângulo, ele é um triângulo regular. E aí, como ele é um triângulo regular, ele tem os lados iguais e os ângulos internos do triângulo sempre vão ser regularmente também iguais e vão medir 60 graus. Mas isso aí, gente, é uma possibilidade, né? Eu estou dizendo, você pode procurar por material lá na comunidade, né? Para falar sobre, por exemplo,
a contagem, deixa eu ver se tem aqui. Ó, eu posso pegar um material para falar sobre contagem, ó, contando com dedos até 20. Mas eu posso ir direto no aplicativo e escolher uma funcionalidade dele e falar sobre aquela funcionalidade, tá bom? Não é obrigado você ir lá na comunidade. Você pode falar a partir do próprio software. Mas o que vocês vão ter que fazer é buscar entender como é que uma dessas funcionalidades, ou os materiais, ou o círculo, ou o polígono regular, funciona. E dizer como é que você utilizaria ele para trabalhar na abordagem etnomatemática, e é a nossa perspectiva de ensino. Então, lembra quando no vídeo mostrava aqueles padrões lá, né, criando os padrões? Como é que eu poderia criar um padrão daquele usando aqui o GeoGebra? É um bom desafio, é um bom desafio. E que vocês, como pessoas muito inteligentes, vão ensinar para a gente. Né? Eu não estou aqui para ensinar nada, não. Estou aqui para aprender com vocês. Ok? Perguntas, pessoal? Rapidinho. Nada? Tem pergunta, professor, mas eu acho que eu vou treinar um pouquinho, porque na fala do senhor, eu achei, na fala, o senhor falando esses nomes, polígrafo, me lembra muito a minha frustração com a matemática mais técnica em sala de aula, então eu vou tentar fazer algo realmente diferenciado, mas eu não achei uma plataforma tão interativa. Eu vou ter que entrar nela, ver realmente, fuçar, porque pela pincelada que o senhor deu por cima, eu não achei ela tão interativa. Então, assim, inclusive posso fazer um relatório dessa forma, comentar sobre o que eu acho da plataforma, não é isso? Pode, deve. Você pode falar das dificuldades, né? Que Ótimo. Porque, gente, para vocês terem uma ideia, quando o GeoGebra começou, ele era um programa que funcionava em um computador apenas. Hoje, ele é uma plataforma que envolve rede social, software e produções de livros. Então, dentro do GeoGebra, tem livros completos de programas de matemática que falam sobre a matemática, por exemplo, do ensino fundamental. Então, o software, ele é um software livre que vem se desenvolvendo ao longo de pelo menos uns 15 anos, né? Então, a gente estuda GeoGebra e a gente pratica GeoGebra já há uns 15 anos. E a gente aprendeu muito. Mas é diferente você ter o ambiente web, onde as pessoas podem aprender com as outras, tá? E é isso que a gente está propondo, porque não adiantava eu chegar aqui, dar uma aula de GeoGebra, mostrar todos os botões, mostrar tudo, porque vocês não iam absorver quase nada, uma coisa ou outra. Então, a proposta da atividade é o contrário. A gente está apresentando apenas o geral e vocês vão procurar uma coisa e falar dessa coisa. Mas falar, né, Natália, com profundidade. Olha, eu aprendi a usar somente o ponto. Então, eu entendi que ponto é isso, e com GeoGebra eu posso falar para os meus alunos que, por exemplo, o ponto da costureira, quando a costureira fala em ponto, o que ela está falando? Ela está falando que a agulha vai entrar no tecido, né, no couro, não sei o quê, em uma coordenada específica, e uma sequência de pontos vai definir um trajeto onde a linha vai passar. Então, trazer a realidade de uma prática social, cultural ou sociocultural, né, como prefira, a partir do software GeoGebra. E além do GeoGebra, né, tem uma outra plataforma que é uma plataforma que foi a gente que criou, né? Quando eu falo a gente, o meu grupo de pesquisa, né? Então, eu e mais um amigo, a gente vem desenvolvendo essa plataforma desde 2010. A gente vem desenvolvendo a plataforma Obama. O que é a plataforma Obama? Ela funciona como rede social e profissional, da mesma forma do GeoGebra. Ela é um ambiente para seleção e planejamento de atividades com tecnologias digitais. Então, na plataforma Obama, você vai poder encontrar planos de aula e fazer planos de aula. Fazer sozinho ou fazer de modo colaborativo, compartilhado. Para que você faça, você tem que entrar no Obama ou com seu login do Google ou com seu login do Facebook. Fazer a comunicação entre essas duas bases de dados, tá? É necessário. E a plataforma Obama também serve para parametrizar aulas
considerando habilidades e competências ou descritores avaliativos. Né? Você tem a BNCC, que é o atual currículo nacional, né, estabelecido por lei, e você tem os PCNs, que era a versão anterior de referência pedagógico-didática usada na educação nacional aqui no Brasil, mas que está em consonância com políticas internacionais da ONU, da Unesco, tá bom? Então, para acessar a plataforma Obama, a gente não tem ainda app, né? A gente não tem, como no GeoGebra, app para celular, mas você tem aqui no link, ó, o botãozinho para ir até o site da plataforma Obama, tá bom? Tá aqui ela, essa aqui é a cara da plataforma Obama, e essa tela inicial dela é muito parecida com aquela lá do Google, né? Você coloca aqui um termo de busca, por exemplo, frações, né? Para usar o mesmo exemplo que eu usei lá no GeoGebra, e aí, ó, ele mostra uma quantidade de recursos que você pode selecionar para ensinar conteúdos matemáticos, tá certo? Então, da mesma forma que o GeoGebra, na plataforma Obama, a gente tem aqui os recursos. E os recursos podem ser localizados, ó, por nível de ensino, né, por tema curricular, né, porque na BNCC você tem temas curriculares. E no PCN você tem outras organizações de temas curriculares, é importante dizer. E aí você pode escolher o que é que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar, identificar propriedades comuns e diferença de poliedros e corpos redondos. Natália, o que é poliedros e corpos redondos? Se você clicar aqui no motor de busca, né, e mandar procurar, você vai saber o que é que são poliedros e corpos redondos, tá certo? Então, a ideia é que você, a partir do que você não sabe o que é, você aprenda ou tente compreender o que é aquele negócio que você não sabe, tá? E possa pensar em como vai levar isso aqui para trabalhar numa sala de aula, tá bom? Então, essa daqui é a plataforma Obama, que vocês vão procurar entender melhor. Se quiserem, gente, ó, tem muita publicação que já está aqui disponível para vocês entenderem como é que a plataforma funciona, tá certo? A gente começou a produzir artigos a partir de 2017, então vocês vão ver muitas vezes, ou podem ver, né, o meu nome entre os artigos, porque eu faço parte da equipe, né, que ajudou a desenvolver, né, mas que... tiraram minha foto daqui, rapaz? Isso é marcação, só pode. Na hora que eu vou me amostrar, eu vou reclamar com o povo. É porque a gente está fazendo alteração, viu, gente? Mas tinha foto minha aqui. Alguém deve ter tirado, ou de raiva, ou para me fazer passar vergonha. Na hora que eu vou me mostrar. Não está aparecendo mais, não. Né? O Denis é um amigo meu, né, que está agora lá na UFRN, mas que a gente desenvolveu a plataforma juntos, né? E o Nelson também é um camarada da gente que trabalha lá na UFRN, é professor, ambos professores da UFRN. E aí, pessoal, para vocês acessarem e salvarem coisas no Obama, vocês devem fazer o login com Facebook ou com Gmail, tá bom? Você pode fazer a busca sem logar, mas se você quiser salvar a tua busca, quiser criar plano de aula, você tem que fazer o login com um desses dois serviços, tá bom? Amanda, a ideia é que a gente pegue esses recursos e tente fazer uma adaptação para o uso na perspectiva da etnomatemática. Então, material aqui tem bastante. Agora, como utilizar, esse é o nosso desafio. Como é que eu vou utilizar um material digital na perspectiva etnomatemática? Essa é a nossa proposta da atividade que está lá no Google Sala de Aula, tá? E que vocês vão ter aí esse período para poder pensar e desenvolver. Gente, não é uma coisa complexamente impossível, não. É uma atividade que é simples, mas que vai requerer, primeiro, que vocês entrem nas duas plataformas e procurem entender o que é que elas são e o que é que elas apresentam, o que é que elas oferecem. Né? Uma das dificuldades muito grandes das pessoas não é entender as tecnologias digitais, é começar a usar. Então, melhor do que eu ficar dando aula para vocês aqui de
Obama, ou dando aula de GeoGebra, é vocês começarem a fazer esse movimento, começarem a entender alguma funcionalidade, e só uma funcionalidade. A gente não está pedindo para vocês apresentarem todo o programa, não. Aprenda como é que funciona uma funcionalidade, qualquer uma delas, e pensem em como vão utilizar isso aí em sala de aula. Tá ok? Perguntas, críticas, Tá ok, professor. angústias, né? Tá ok, professor. Professor, eu percebo na sua fala, né, assim, um pouco do que eu estou estudando agora sobre a sequência FEDAT, porque a ideia do aluno procurar entender sobre, por exemplo, questões matemáticas, nunca o professor dá solução. O senhor não está dando solução, não, aqui. O senhor está jogando para a gente pôr a mão na massa e aprender. Eu estou identificando isso, estou gostando muito de saber que um curso que eu estou fazendo, eu estou conseguindo nesse momento perceber que é muito dessa nova era das metodologias ativas, de partir muito da autonomia do aluno, e o senhor está deixando muito assim, ó, eu estou achando muito bacana, tá? Valeu, Natália. Na verdade, né, a sequência FEDAT, o professor Hermínio, o pessoal do grupo da Multimeios, vem trabalhando nessa teoria, né, na construção da sequência FEDAT há bastante tempo também, né? Então, o Hermínio é alguém que a gente tem aí o diálogo, e inclusive eu estou até inscrito no curso, mas eu ainda tenho que chegar, porque é tanta coisa na quarentena que eu consegui ir para a primeira aula, né? Mas não consegui depois chegar de novo, mas eu estou voltando, daqui a pouco vai dar certo. Mas é isso mesmo, tá, Natália? Na verdade, né, o que a sequência FEDAT defende é uma proposta organizada pelo professor Hermínio e os seus colaboradores, que é uma proposta, né? Então a gente vai poder, a gente comunga de vários elementos, né? Tanto o Hermínio quanto a gente, né? Da plataforma Obama, a gente comunga de alguns princípios que um deles é esse. Quem tem que ser o centro da ação é o aluno. O professor, por excelência, ele desempenha o papel da mediação. Agora, é difícil você pegar e fazer a mediação quando muitas vezes as pessoas, de tão alienadas da sua cultura, elas não conseguem mais nem pensar na realidade. Então, a etnomatemática nos ajuda nisso, em a gente pensar na realidade, analisar a realidade e pensar, né, a partir dessa dinâmica entre materacia, tecnoracia e literacia, tá? Então, pessoal, eu encerro, né, eu extrapolei um pouco o tempo, né, até porque a gente fez uma sensibilização inicial que não estava prevista, foi uma ideia que veio, e aí algumas pessoas chegaram também um pouco atrasadas, então acho que ficou meio que dentro do tempo planejado, tá bom? A atividade já está colocada na sala de aula, o slide está lá, os links estão lá, e é o que a gente sempre fala. Dúvidas adicionais, falem com a gente no GeoGebra, no WhatsApp, ou na própria sala de aula, né? Natália já perguntou coisas e vê que a gente está sempre atento, né? Porque a gente vai respondendo vocês ou na sala de aula ou no WhatsApp, para que vocês não fiquem sem orientação. Fala, Jean. Professor, sim, mas eu não tenho WhatsApp, não sei se já tem um grupo no WhatsApp, mas eu não estou lá e não sei como posso entrar. Rapaz, você não sabe como pode entrar? Deixa eu botar o link logo aqui, só um minuto. A gente resolve isso já já. Espera aí. Convidar via link, tá aqui. Seguinte, tá, Jean? Eu tô mandando aqui o link no chat para que você clique nele e entre e solicite. Jean, voltou? Jean? Jean? Pode reenviar, por favor? Pois é, eu já enviei 2 vezes, lá vai a terceira. Tá vendo aí? O que é isso, Natália? Presente?
Não, é porque nas outras aulas que eu faço, a professora sempre pede para no final a gente colocar, e virou tipo um ritual. Aí eu coloquei presente. Eu acho isso aí muito doido, viu? Pois Enquanto a tem gente. disciplinas, professor, que a gente tem que colocar assim que estamos presentes, porque senão a gente leva falta. Ah, é? Não, a gente aqui a gente faz a chamada sem perturbar vocês. Eu já fiz a chamada, eu já tenho o nomezinho de todo mundo que está aqui com a gente hoje, tá? Até quem caiu e voltou. Pessoal, então é isso. Jean, deu certo clicar no link? A Cris perguntou: para entrar pelo PC nessas plataformas, é só digitar o nome da plataforma no Google? Cris, você pode fazer dessa maneira, ou se você quiser clicar no slide, que já está na nossa sala de aula, no nome, né, do GeoGebra e no nome do Obama, já tem o link. Então, quando você clicar, já vai abrir no seu computador uma aba na internet com as duas plataformas, tá bom, Cris? Jean, você conseguiu entrar no grupo do WhatsApp? Sim, consegui. Ok. Então, pessoal, Obrigado. é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Pois então, pronto. Deixem alguma avaliação da aula de hoje, né? Escrevam. Agora só não digam assim, ok, adorei, ótimo, tchau. Não. Coloquem o que é que vocês acharam da aula, pelo menos 2 linhazinhas, né? Para a gente poder ter uma interpretar um pouco melhor o que é que vocês estão sentindo, ou o que é que vocês estão conseguindo aproveitar desses nossos encontros, tá? Então, por favor, vocês podem fazer a avaliação do encontro de hoje, preenchendo pelo menos 2 linhazinhas de texto lá no chat, e aí podem ir embora, estão liberados, tá bom? Estou aguardando Jean, Camila, Amanda, Natália e Cris. 5 pessoas aí que vão deixar pelo menos 2 linhazinhas de avaliação da aula. Por favor. Amanda, a atividade é aquela que está com a data do dia 5? Exatamente, tá? O prazo para vocês fazerem essa busca e essa seleção de um conteúdo é até segunda-feira, dia 5, para vocês fuçarem, mexerem. E aí, pessoal, numa manhã, vocês conseguem ver isso tranquilamente, tá? É muito sossegado. O que talvez possa desafiar vocês mais é a inércia de chegar e ir para as plataformas. Mas uma vez nelas, garanto que vocês não vão sentir tanta dificuldade não, tá? E se sentir, fala com a gente. Isso respondendo a Cris. Amanda, a atividade... respondi a Cris, respondi a Amanda. Natália, a aula foi bastante dinâmica, ativa, avaliam com boa. Ok, Natália, então tá liberada, já fiz a chamada, né? Que você já botou lá o presente, né? Amanda colocou atividade. Jean, sempre é ótimo aprender. Valeu, Jean. Obrigado aí pelo feedback. Professor, Camila. Oi, Amanda. sobre a atividade, porque eu estava olhando, aí fala de 2 textos. A gente tem que ler os textos e relacionar com a plataforma, eu não entendi direito. Na verdade, nos 2 textos, o Biratã vai falar sobre a necessidade de se ter esse trivium que ele fala, né? Que é essa figurinha que eu acho que está projetada na tela aí, né? Ele fala desse trivium. Então, você vai planejar sua aula considerando o uso desses 3 elementos, da materacia, da tecnoracia e da literacia. Então, por exemplo, quando você for falar que vai selecionar um determinado software, você está selecionando um instrumento analítico. O que é o instrumento analítico? É algo que te ajuda a interpretar e analisar sinais e códigos. Então, a fração, por exemplo, talvez a pessoa nem tenha reparado que uma fração tem uma forma. Tem uma coisa em cima, que pode ser uma letra, pode ser um número, tem uma barra, que pode ser uma barra assim horizontal, pode ser uma barra assim vertical, e tem uma outra coisa embaixo, que pode ser outra letra, outro número. Gente, tudo isso aí tem um significado. O que é que significa a letra que está em cima? O que é que significa aquela barra, né? Que pode ser assim ou pode ser na horizontal. O que é que significa aquela coisa que está embaixo? Muitos pedagogos não sabem o que é que aquilo significa. Então, para você poder ter a compreensão do que é fração, você tem que fazer a materacia ou desenvolver um instrumento analítico do que é fração. E como é que você vai fazer? Por meio de instrumento. Que instrumento é esse? É o software que você achou lá no Obama,
o material que você encontrou lá na plataforma do GeoGebra, tá certo? E como é que você vai comunicar isso? É onde entra o seu plano de aula. Então, para trabalhar frações usando aquele software específico, eu vou trabalhar com os meus alunos para poder processar esse tipo de atividade. Então, você vai desenhar uma atividade onde eles possam compreender ou eles possam se expressar utilizando as frações. Tá bom, Amanda? Então, é isso que na nossa atividade a gente está deixando para vocês como tarefa. Buscar um instrumento, né, buscar um instrumento tecnológico, uma tecnologia digital, para organizar como é que vocês processam informações e como é que os indivíduos vão desenvolver um determinado instrumento analítico da realidade, que normalmente são os conteúdos matemáticos, né? Fração não é só fração. Fração é uma maneira de analisar a realidade. Quando eu coloco 1 sobre 2, eu estou querendo dizer metade. Metade é uma categoria teórica que a pessoa vai entender. Não, eu tenho um todo, ou eu tenho uma coisa que eu vou pegar a mesma quantidade e vou dar para a Natália e vou ficar com uma igual para mim, porque senão não é metade. Metade são 2 porções iguais, que pode ser representado, por exemplo, pela fração de 1 sobre 2, ou que pode ser representado pelo numeral 50 com um símbolozinho do lado, né, que é o por cento. Então, é isso que a gente espera que vocês façam, tá, Amanda? Respondi ok, obrigada. Então, eu vou ter que usar uma dessas, o que eu escolher para fazer tipo um plano de aula, é isso? Exato. Mas você vai usar uma no GeoGebra e uma no Uma Obama. de cada, ok. Uhum. Tá certo? Obrigada. Aí, ó, uma aula com a ferramenta do Obama, uma aula com a ferramenta do GeoGebra. Ok. Ok? Natália, Amanda e Camila. Temos mais alguma coisa para esclarecer ou podemos ir dormir? Eu não vou dormir, não. Vou cuidar da Maria. Professor. Então, vocês podem dormir. Beijos. Beijo. Eu vou tirar a gravação.